Eu estou muito empolgada por esse vídeo. Sim, finalmente eu trouxe a temperagem revolucionária da Tabs. Ela é inédita, eu nunca trouxe na internet nenhuma vez na minha vida. E ela é revolucionária por vários motivos. Ela não envolve água, ela não envolve banho-maria invertido, ela não envolve sujeira, não faz bagunça, zero trabalho e todo mundo consegue fazer até nas regiões mais quentes. Como eu sei que esse vídeo vai mudar a sua vida, já deixa o seu like clicando no joinha aqui embaixo. E agora sim, bora pro vídeo! Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. Chegou o grande dia. Essa temperagem revolucionária da Tabs, né, porque foi eu que inventei. Eu já apresentei ela em muitos cursos presenciais, todos os cursos presenciais que eu dava, eu apresentava e as minhas alunas ficavam chocadas. Muitas delas, né, que eu tenho contato, elas usam até hoje, é a técnica que elas mais usam. Pra mim, é a mais fácil e também é a que eu mais uso. Eu criei essa técnica numa noite que eu tinha uma entrega muito importante pra fazer, né, no dia seguinte, e nada tava dando certo. E aí eu tive uma crise de ansiedade muito forte durante a madrugada, fiquei desesperada e acabei inventando essa maneira, né, de fazer a temperagem. E assim, deu super certo e eu fiquei chocada como ninguém tinha pensado nisso antes. Essa técnica eu uso há 3 anos, ela é totalmente limpa, não tem sujeira, não tem bagunça e é zero desperdício. Toda temperagem, né, toda vez que a gente trabalha com chocolate, dá um desperdício de chocolate, ele fica um pouquinho aí no pote. Nessa técnica é zero desperdício real, vocês vão ver. E assim, né, todo mundo vai conseguir fazer. E agora chega de papo e bora pra essa belezinha. Vou separar aqui os materiais que você vai precisar. Primeira coisa que a gente vai utilizar é um saquinho transparente que pode ir à geladeira e que pode ir ao micro-ondas. O material desse saquinho se chama polipropileno, ele também é conhecido como saquinho PP. Você consegue encontrar em loja de embalagem, é extremamente barato, você compra por quilo, sai assim, ridiculamente barato esse saquinho. Dá pra ter vários aí na sua casa pra ir estocando, porque você sempre vai precisar desse saquinho pra essa técnica. Outro utensílio que você vai precisar é o termômetro a laser. Hoje em dia já tem de várias marcas diferentes, várias empresas fabricam, antigamente era um pouco caro, hoje tá super mais acessível. Tabata, dá pra utilizar aquele termômetro de medir febre? Dá sim, desde que ele consiga chegar aí dos 25 graus aos 45 graus Celsius. Geralmente o de febre ele vai de 30 até 40, então você tem que prestar bastante atenção na embalagem qual a temperatura de superfície que ele consegue alcançar. Se for de 25 a 45 tá liberado, pode ser menos, pode ser mais, mas para a técnica do chocolate a gente precisa desse intervalo, 25 a 45 graus Celsius. E Tabata, não dá para fazer temperagem sem termômetro? Sinto lhe dizer, mas não. Temperagem precisa de termômetro. A gente vai o tempo inteiro tirar a temperatura do nosso chocolate pra gente saber se ele tá no ponto. Como que você vai tirar a temperatura do chocolate sem o termômetro? Não tem como. E 1 grau, 2 graus fazem a diferença. E a nossa pele não é sensível o suficiente pra gente perceber a diferença de 1 grau a 2 graus. E aí você me pergunta se pode utilizar aquele termômetro de espeto. Até pode, só ele não é tão prático, né? Você vai ter que ficar enfiando ele dentro do saquinho e ele demora um pouquinho mais pra alcançar a temperatura. Se você já tiver aí na sua casa o termômetro de espeto, usa o termômetro de espeto. Se você for comprar um termômetro, compre já o de laser, porque a diferença entre os dois é mínima, né? Não vale a pena realmente comprar o de espeto. O a laser funciona muito melhor. E aí, por fim, o último material que você vai precisar para essa técnica é um pedaço de pedra. Qualquer pedra. Pode ser ardósia, pode ser qualquer pedra que você tiver. Essa pedra, a única coisa que você tem que prestar atenção é que ela precisa ser geladinha. Esse aqui é um pedaço de mármore, eu acho que eu peguei numa marmoraria de retalho, assim, pedaços que eles estavam jogando fora, eu peguei, dei uma polidinha pra ficar bonitinho e tô usando ele. Inclusive, se você não tiver como comprar a sua pedra ou adquirir a sua pedra, você pode utilizar a bancada da sua cozinha se ela for de pedra, de granito, de mármore, de qualquer coisa. A única coisa é que ela precisa estar gelada e a temperatura da superfície da pedra, ela tem que estar pelo menos aí uns 24 graus. E é apenas isso. Eu juro pra você que é só esses materiais que você precisa. O saquinho, o termômetro e a pedra. Aí, né, pra começar nossa técnica de temperagem, primeiro a gente precisa derreter o chocolate. Eu coloco aqui tudo dentro do saquinho. Eu dou um nozinho meio safado, um nozinho que é fácil de abrir. Vou colocar num potinho e vou levar pro micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. E aí a cada intervalo você tira do micro-ondas e dá uma mexidinha, até derreter completamente e ficar assim bem líquido.
Agora a gente vai começar a medir a temperatura para saber quantos graus tá esse chocolate, né, recém-derretido, pra gente entender quanto que a gente tem que abaixar de temperatura até ele chegar à temperatura que a gente precisa. Você vai abrir o saquinho, medir a temperatura dentro e vai medir a temperatura fora. Se a diferença aí entre um e outro for de 1 grau e meio, não tem problema. Dá para utilizar tranquilamente, que eu já fiz várias vezes desse jeito e funciona. E aí a gente tira todo o ar do saquinho, vou fechar o saquinho. Agora eu vou dar 2 nós para ele ficar mais seguro pra gente trabalhar e você vai fazer o seguinte: uma ótima massagem no seu chocolate, que tá estressadíssimo, época de Páscoa, tá todo mundo estressado, até o chocolate. O que ele merece? Ele merece uma massagem. Vai fazendo uma massagem aí nele, vira de um lado, vira do outro, dá uma amassadinha, mistura o conteúdo de dentro, é só isso que você vai fazer. Você vai ficar massageando o seu chocolate até ele alcançar a temperatura. E, gente, é basicamente isso. Você vai mexendo e vai mexendo até alcançar a temperatura certa. E isso é, assim, 5 minutos no máximo, é muito rápido que ele vai descendo a temperatura, olha só. E aí, qual a temperatura certa que a gente tem que abaixar, né? Até que temperatura eu tenho que abaixar meu chocolate para eu conseguir fazer a temperagem nele sem problema. Isso depende muito da marca e do tipo de chocolate. Chocolate ao leite tem uma, meio amargo tem outra, branco tem outra. Todos funcionam com as técnicas, eu já fiz. Agora, para você ter certeza da temperatura, eu recomendo você olhar sempre na embalagem do chocolate que você comprar. Existe uma temperatura básica aí que se fala que chocolate ao leite é 28, 29 graus, mas não leve isso em consideração. Cada chocolate de cada marca tem a sua temperatura. Então você vai pegar a embalagem do chocolate que você está utilizando, vai ler atrás qual a temperatura de temperagem, até quando você tem que baixar a temperatura e pronto. Até essa temperatura você tem certeza que você vai conseguir fazer a temperagem perfeitamente. Então sempre siga as instruções da embalagem. O meu chocolate aqui é ao leite e a minha embalagem estava pedindo 27 graus. Então eu vou mexendo aqui na minha pedra até ele baixar 27 graus. E se a sua bancada estiver muito quente, se o dia estiver muito quente, tem uma excelente dica para você. É só você pegar a sua pedra e colocar na geladeira uns 10 minutinhos que ela vai baixar super a temperatura. Essa é uma super dica, por isso que eu recomendo ter a pedra mesmo, né, e não utilizar apenas a bancada, porque você tem essa facilidade, você consegue temperar em qualquer lugar, porque você tem a ajuda da sua geladeira para deixar a sua pedra geladinha. E aí, né, para você facilitar, né, o manuseio do seu chocolate, você pode abrir o saquinho mais ou menos dessa maneira e espalhar o chocolate pela bancada ainda dentro do saquinho, claro. E aí você vira de um lado, vira do outro. Você pode utilizar uma espátula para te ajudar a levar o chocolate para a ponta. Essa espátula tem que ser uma espátula macia, não pode ter pontas porque ela pode rasgar o seu saquinho. Então você vai bem devagarinho levando o chocolate para a ponta. Quanto mais você colocar o chocolate em contato com a pedra, né, aumentar aí a superfície de contato, mais rápido ele vai baixar a temperatura. E pronto, chegamos à temperatura certa. Vou só dar uma medidinha aqui pra gente ver. E aqui eu tenho uma forminha de acetato de mini ovos de 10 gramas. Meu saquinho de chocolate eu vou amarrar com 2 nós para ele ficar mais seguro. E aí eu vou cortar a pontinha e vou despejar na forma normalmente. Preencho. Dou aquelas batidinhas pra gente eliminar bolhas de ar. Como essa é uma técnica que a gente fez de uma maneira em que não teve muito ar envolvido, ele dificilmente dá muitas bolhas. Então você vai conseguir tirar essas bolinhas de ar com muito mais facilidade. Mas dá uma boa batidinha, dá uma boa mexidinha e aí sim você pode levar a sua forminha pra geladeira por 15 minutos. Ah, tá vendo que sobrou aqui no saquinho um pouquinho de chocolate? Eu vou colocar desse jeitinho que tá dentro do saquinho na geladeira e daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Agora a dica pro seu chocolate é esfriar na geladeira. A geladeira tem que estar no mais frio que você conseguir, que a sua geladeira permitir, e você tem que deixar ele lá dentro por 15 minutos sem abrir a geladeira, tá? Deixa lá, não deixa ninguém mexer na geladeira durante esses 15 minutos, porque é pra conservar o ar gelado dentro da geladeira, pra não ter troca de calor com a área externa. E outra dicasinha que eu utilizo muito, né? Depois dos 15 minutos na geladeira, você pode colocar um papel toalha por cima, um papel manteiga e virar a sua forminha de ponta cabeça numa tábua. Dessa maneira, a gravidade vai ajudar a tirar o seu chocolate da forminha, facilita muito. E aí você vai deixar assim mais 1 minutinho, 2 minutinhos na geladeira e pronto, pode tirar. Olha só que belezinha, como você consegue ver aqui tá meio fosquinho na parte de cima, isso quer dizer que o chocolate já se soltou e tem alguns ainda que tá meio grudadinho, mas não tem problema que a gente vai conseguir tirar todos. De que jeito? Com a tábua por baixo, a gente vai bater, pá!
pode golpear aí a sua forminha sem medo, porque ela não vai quebrar, porque tem a tábua por baixo. E aí todos os chocolates vão se soltar facilmente. E tcharam! Olha só que coisinha mais fofa. Ficou demais, né? Bom, se você temperou chocolate alguma vez na sua vida, você já sabe que essa técnica que eu trouxe aqui não é nenhuma grande novidade do planeta. É só um compilado de várias técnicas que eu já tinha, que eu já precisava utilizar, que eu já tinha na minha cabeça, e eu juntei para fazer uma maneira mais fácil e acessível para todo mundo. Ela é basicamente, né, a técnica de tablagem, que é aquela técnica que você resfria o chocolate no mármore, na pedra, só que de uma maneira mais econômica, de uma maneira mais limpa e mais prática. E todo mundo consegue fazer. E o chocolate, gente, ele fica perfeito, assim, ele fica brilhante, dá aquele acabamento que a gente gosta. Eu vou cortar aqui com a faca pra você ver como ele fica por dentro. Ele fica durinho, real, oficial, é super bem temperado, funciona muito bem, pode fazer aí na sua casa sem medo. Toda técnica de temperagem, ela tem um negócio que eu chamo de curva de aprendizado, né? Não é nem a temperagem, é a sua intimidade com o chocolate. Quanto mais você trabalha com chocolate, mais você aprende a trabalhar com o chocolate, mais você entende como ele é sensível às temperaturas, enfim. Então, assim, pode ser que da primeira vez que você fizer, da segunda vez que você fizer, não dê certo. É normal, aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas, tá? Então, se não der certo, não tem problema, é só você derreter o chocolate novamente, temperar novamente e fazer aí o seu bombonzinho, os seus chocolates, o seu ovinho de Páscoa. Sem medo, hein? Agora, você lembra daquele tantinho de chocolate que sobrou no saquinho? Olha só que legal. Eu levei ele pra gelar na geladeira e agora é só eu meio que tirar ele do saquinho, que toda a sobra, todo o restinho de chocolate que seria jogado fora, seria lavado, ele volta pra você. Você pode derreter e utilizar novamente sem problema nenhum. Funciona muito. Eu gosto muito dessa técnica justamente por causa disso. É sem sujeira e sem desperdício. Toda temperagem, né, tem os seus prós e contras. Eu já vou deixar pra vocês o contra aqui, os prós eu já falei vários, mas eu já vou deixar os contras aqui, porque pra você ficar preparada aí pelo que vem pela frente, tá? Pra você não falar que eu não te avisei. Eu, Tabata, já fiz com até 1 kg de chocolate essa técnica, só que tem que ser um saquinho grande e ele dá um pouquinho mais de trabalho. Você vai precisar de uma malemolência aí pra mexer o chocolate, porque é bastante quantidade, né, dentro do saquinho. Então, mas funciona, dá pra fazer sim. Acima de 1 kg eu nunca fiz, eu nunca testei. Se você fizer, me conta que eu quero saber. Essa técnica é perfeita, maravilhosa, incrível, sensacional, fenomenal para quantidades até 500 gramas, né, até meio quilo. Assim, pra meio quilo, sem dúvida, você pode ir sem medo de ser feliz que ela vai funcionar, que você não vai ter nenhuma dificuldade. Com 1 quilo, você vai ter um pouco aí de dificuldade na hora de manipular, mas dá pra fazer também, tá bom? Um outro contra aqui que eu acho é que ela gera mais lixo, né? Ela acaba gerando mais resíduos plásticos pra gente. Mas, ao mesmo tempo, o saquinho plástico ele é reutilizável, porque você só usou chocolate dentro dele, então você pode utilizar o quê? Chocolate novamente. A pontinha que você cortou, você pode queimar lá na boca do fogão que ela volta a ficar selada. E aí você pode utilizar o saquinho novamente sem problema nenhum. Até não dá mais, né? Agora eu vou pedir um favor pra você, do fundo do meu coração, que você compartilhe esse vídeo com todo mundo que você puder. Essa é uma técnica muito importante pra mim, fui eu que desenvolvi. Ela realmente veio num período aí muito difícil da minha madrugada, de muita ansiedade, e eu fiquei muito feliz porque deu certo e eu tava muito doida pra trazer isso aqui pro canal, né? Eu já queria trazer há algum tempo, mas eu tava tentando trazer com alguma marca, mas enfim, falei, vamos levar assim mesmo porque o meu povo merece. Então, aproveita essa técnica, compartilha com todo mundo, vai facilitar a vida de muita gente sim, eu tenho certeza. E é isso aí, bota pra acelerar, coloca chocolate pra fazer e vamos vender muito nessa Páscoa. Ó, esse é o canal que te ensina a fazer e vender doces, hein? Então, se eu fosse você, eu já dava uma olhadinha nos vídeos que estão aqui embaixo, porque tem muito conteúdo aqui nesse canal, dá pra fazer uma maratona de Páscoa sim. Escolhe um desses aqui que estão na tela e muito obrigada pra você que chegou até aqui, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!